Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores do Fluminense, né? Torcedores do Flusão, mas também torcedores de inúmeras equipes do futebol do Brasil. O assunto aqui é Fernando Diniz, né? Portanto, é um assunto que serve aí para todo mundo, né? Porque Fernando Diniz é tido como um dos grandes técnicos do futebol brasileiro, né? E que até hoje eu não entendo muito esse rótulo, né? Em virtude de que ele não ganha absolutamente nada, né? E um técnico que não ganha nada, aqui para os padrões, né, de eleição do que se é bom aqui no Brasil, né, não tem sentido colocar o Diniz como um dos melhores técnicos do Brasil, essa coisa toda. Né? Acho que se nós mudarmos um pouco a percepção, começar a dar um valor maior para questões como o desempenho da equipe, acho que aí a gente pode até mesmo, a gente pode colocar o Diniz como um técnico sim, importante no futebol brasileiro. Contudo, no futebol, vale muito também o resultado, né? E não há nenhum problema também em falarmos disso, né? Falarmos que vale muito o resultado, né? Até porque no futebol busca-se, sobretudo, o resultado, né? Busca-se fazer gols, busca-se vencer partidas, quer dizer, né? Mais ou menos, né? A ideia é vencer, né? Mas quando a gente vê a equipe em campo, nem sempre vencer é aquilo que se busca. Muitas vezes não perder é aquilo que mais se deseja, né? Nesse sentido, acho que o Diniz se diferencia um pouquinho aí de grande parte dos técnicos brasileiros, porque é um cara que sempre quer vencer, né? Então, e aí como é que ele constrói essa metodologia, né? Como é que as suas equipes desempenham, traduzem, né, as suas ideias dentro de campo, na busca dos resultados, na busca das vitórias, né? E aí o problema, na execução da ideia, né? Vamos falar sobre tudo isso. Antes disso, contudo, peço a permissão de vocês falar que este vídeo tem um patrocínio aqui da OneXBet, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida, patrocina inúmeras equipes aí no futebol mundial, né? Inúmeras equipes, né? E que também respeita você muito como consumidor, não somente como apostador. Então, se você ganhar um dinheirinho, você vai receber imediatamente, se for ali, vamos lá, 100 reais, se for 100 reais, 200 e tal, se for também 1.000, 2.000, 3.000 reais, você vai receber imediatamente, sem nenhuma burocracia, porque a OneXBet é diferenciada nesse sentido. Tá? E nessa hora que você ganhar um bom dinheiro em casa de aposta, você vai perceber que de casa de aposta é diferente uma da outra, né? Então, se você não conhece, ou se, nunca ouviu falar, ou mesmo que já tem ouvido falar, mas não é cadastrado, usa o link que está na descrição desse vídeo, também no comentário fixado, para você se cadastrar no Xbet, né? E aí, meu amigo, de quebra você volta aqui, pega o código promocional XJOSA, coloca lá, para você dobrar o valor do seu primeiro depósito, tá bom? É muito importante. Ó, de quebra, você tem uns jogos legais para você apostar hoje, gente. Jogos em que vai ter muito dinheiro envolvido, dá para ganhar uma grana aí, ó. Champions League, Milan contra Chelsea, né? Real Madrid contra Shakhtar Donetsk, e o PSG contra a equipe do Benfica. Na minha opinião, nesses jogos, na minha opinião, né? Milan e Chelsea. Eu acho que é jogo para mais de um gol, por exemplo. Uma dica aí para você. Real Madrid e Shakhtar, eu acho que sai um gol no primeiro tempo. PSG e Benfica, eu acho que é jogo também para mais de um gol. Então, fica a dica para você apostar. Usa o link que está na descrição desse vídeo, se cadastra lá, depois pega o código promocional, coloca lá para você dobrar, caso você queira, o valor do seu primeiro depósito até o limite de $200, tá bom, meus amigos? Fechando o parênteses, então, falando então desse momento aí do Fernando Diniz, né, que teve aí, a sua equipe Fluminense teve uma partida horrorosa contra o América Mineiro, mereceu perder e poderia ter perdido demais. O começo do jogo foi um negócio assim, inacreditável, né? Numa recente entrevista aí ao Band Esporte, o Rodrigo Coutinho, né, parceiraço, inclusive, baita analista, ele fala no Fernando Diniz, fala muitas coisas interessantes do Fernando Diniz. Ele fala, por exemplo, que a questão não está no modelo de jogo, e aí destaca a questão, um problema seríssimo, e é científico. No Diniz, né, ele mostra isso claramente, que a questão de usar muito os mesmos jogadores do elenco. Ele tem um encurtamento, pratica um encurtamento de elenco, usando sempre os mesmos jogadores. Ele coloca ali dados, né, comparativos entre o João Gomes do Flamengo e o André, que, gente, um negócio pavoroso, gente. O João Gomes, titular do Flamengo, teria jogado 11 partidas a menos do que o André. Por que ele encurta elenco? E por que ele não constrói os outros jogadores, por exemplo, do elenco? E, além disso, ele escolhe alguns jogadores, né? Ele gosta, por exemplo, do Caio Paulista. E de outros aí também. É complicado. Agora, ele gosta do Caio Paulista, o Caio Paulista vai para o campo, faz sempre as mesmas bobagens, né, na maior parte das vezes e tal. Se ele gosta do jogador, ele poderia perfeitamente empoderar o jogador, melhorar o jogador, gerar treinamento para o jogador. O problema é que ele gosta do jogador a partir do que o jogador está jogando. E este parece ser o maior problema também. O Rodrigo fala, por exemplo, que a questão não está só no modelo. Eu discordo dele respeitosamente. Acho que está. Também. Acho que está no modelo também.
Porque quando a gente percebe essa forma de jogar, né, que leva essa viagem, de caminhar, viajar juntos, né, todo mundo junto ali, no entorno da bola, e aí você não tem recepção de passe do outro lado do campo, isso é um problema. Né? Eu acho que também o modelo de jogo do Diniz, ele se esgota quando dá para entender o que ele está fazendo, quando muito estudo é gerado sobre o jogo dele, e aí há um bloqueio sobre as principais ações das equipes dele, e aí nesse momento cobra-se dele, né, uma saída para o problema, e ele não apresenta uma saída para o problema. Isso vem sendo assim desde a época, acho que a gente pode, a do Votorati, gente, é assim. E aí, quando ele chega, por exemplo, no Osasco, ele consegue ser, para mim, ele tem o melhor momento da carreira dele, porque depois disso aí só foi, mesmo naquele Fluminense, que ele fazia muitos gols no começo, tal, para mim tinha problema. Já tinha questões defensivas graves. No São Paulo, foi bizarro, por exemplo, a dificuldade da equipe era bizarro, né? De conseguir, por exemplo, fazer a saída limpa no fundo. Você tinha marcação muito forte. O que o América fez contra o Fluminense nesse jogo eram que os adversários faziam muito contra aquele São Paulo do Diniz. E aí você tinha uma pressão muito forte na série de bola. Aí o que você podia fazer nesse caso aí? Você tinha que ter alguém lá no espaço futuro livre para receber a bola. Isso é primário, né? Você tem que gerar opção de passe quando você tem esse jogo ofensivo de toque de bola. E quando você quer fazer uma saída limpa no fundo, você tem que ter gente mais à frente, livre, para você preocupar os defensores. Quando você não gera preocupação nos defensores, esses defensores ficam todos atentos ao que está acontecendo. Há uma pressão sobre a saída, e naquele São Paulo, por exemplo, quando a pressão surgia, a bola de segurança era, na verdade, o Luan, que se notabilizou por ser um jogador importante naquele São Paulo do Fernando Diniz. Porque era difícil tomar a bola do Luan. Ele fazia uma certa condução, ao menos até o meio de campo, ao menos, né? Tudo dava certo. No fim das contas, o que aconteceu com aquele São Paulo? Não ganhou nada. E nenhuma equipe do Diniz ganha nada. E vocês sabem, quando ele chegou ao Fluminense, quando todo mundo criticava, eu falava, não é correto criticar o Diniz por causa disso, porque a equipe do Fluminense ainda não chegou a essas falhas. Mas a equipe dele na hora H sempre refuga. Não é justo fazer essa crítica, porque o Fluminense ainda não teve grandes decisões para refugar. Tudo isso foi acontecendo depois, infelizmente. Infelizmente. Né? A gente olha hoje para a equipe jogando, a gente vê, claro, uma perda de rendimento muito grande, que é também produto dessa questão física, mas é também produto do entendimento, né, de como o Fluminense joga. Problemas defensivos continuam. E graves, né, e seríssimos. E o mais curioso é que esse Fernando Diniz, quando ele começa no Fluminense, ele me deu a entender que ele tinha mudado, ele tinha ficado mais pragmático, eu achei aquilo fantástico. Eu lembro do jogo que o Flusão fez contra o Fortaleza no Castelão, que foi um jogo com muita cera, não querendo a bola, querendo fazer o jogo passar, sabe? Jogador no chão, fazendo falta, quando caía, ficava o tempo inteiro no chão. Sinceramente, eu achei aquilo fantástico. Que aquilo poderia temperar um pouquinho o que é o dinizismo, e fazer com que o dinizismo se tornasse uma coisa muito melhor. Aí depois voltou a ser o Diniz de sempre. É só tentar jogar ali na área do adversário, no terço final. E para mim, ele erra. Vamos olhar o Bielsa na primeira temporada dele do Leeds. Quando a equipe não sobe, ele vai estudar o que aconteceu. Inclusive, ele prepararia uma metodologia de treinamento físico para que os jogadores dessem conta do que seria o Leeds na próxima temporada. Ele funcionou. Então, o que acontece com o Diniz é que ele não apresenta a solução. E é sempre a mesma coisa. O que, na minha opinião, ele pega também em não estudar. Ao contrário do que muita gente fala, o Diniz não é um estudioso. Ele já demonstrou isso, por exemplo, quando ele mostra que ele não conhece alguns jogadores. Né? Quando ele deixou claro que ele não viu, ele nunca tinha visto o time do Del Valle jogando. Quando ele falou do John Jairo Sanches, no contexto em que o Del Valle disputava títulos contra times brasileiros, estava muito bem na temporada, e ele não via jogos dessa equipe. Não entender que não via futebol e que não estuda futebol. Essa questão de estudar futebol, se ele estuda errado. Porque ele não consegue aprender nada. Agora, é até bom falar que ele não estuda, porque aí é menos vergonhoso. O fato, meus amigos, é que o Fluminense está vivendo uma situação bastante complicada. Eu discordo dessa história de que o Fluminense tem um elenco ruim. Tem muito time aí com um elenco mais complicado que o Fluminense. Chegou, sim, aí a uma situação na tabela muito favorável, mas pode perdê-la. Não está descartado que o Fluminense perca essa situação. O Fluminense está em quinto lugar neste momento, com 51 pontos. Pode ir.
Ele deve, precisa ir para a Libertadores, mas pode perfeitamente não conseguir se classificar. Seria um vexame colossal. Depois da situação que o Fluminense conseguiu no campeonato, não conseguir se classificar a Libertadores de América. Seria uma vergonha. Agora, infelizmente, isso pode acontecer. E se acontecer, será que a gente vai continuar falando que o Diniz é um grande técnico, um técnico fantástico, não sei o quê? Essa coisa do jogo bonito que encanta, não sei o que tal. Até quando isso? É válido isso? Até quando isso é válido? Vamos lembrar que no Vasco da Gama chegou também, foi bonito, foi legal. Não conseguiu fazer o trabalho bom, foi-se embora. Eu lembro que o Sampaio Corrêa fez com o Vasco do Diniz. Foi semelhante ao que o América fez com o Fluminense. Foi um horror aquilo ali. Né? O Sampaio Corrêa, sabe, desmantelou, gente. Desestruturou. Sabe? Aquela equipe do Vasco. Que foi o que o América fez no começo desse jogo aí, que poderia ter feito até mais gols, né? E aí a equipe do América chega aos seus gols, o Fluminense tem muito tempo para fazer algum gol, e não faz. Por quê? Porque tem outro problema também ali no terço final. Cadê as variações, Diniz? Porque quando há um bloqueio a esse tipo de jogo, é necessário que o técnico pense em variações, pense em arrumar uma solução. Parece que tem sempre a mesma cartilha. Aí, os jogadores são empoderados na forma de jogar, vão lá, jogam, no começo se surpreendem, aí quando aparecem os problemas, cadê o Diniz para resolver esses problemas? Aí que eu acho que ele fala como técnico, ainda pode ser um técnico importante no cenário do futebol brasileiro, não é neste momento. Ainda pode ser um bom técnico no futebol brasileiro, não é neste momento. Tá? Não é. Não é um grande técnico. Ainda continua a ser, e há quanto tempo né? Um técnico promissor. Agora, para isso, na minha opinião, ele tem que baixar um pouquinho a bola dele, porque o Diniz é muito arrogante, tá? Muito. Ele não me engana com aquela falinha dele lá, aquele tom lá, né? Baixar um pouquinho a bola, estudar um pouco mais. Quer fazer um jogo tal? Olha o que o Guardiola tá fazendo, estuda um pouco mais. O Guardiola sempre está mudando o jogo, a forma da sua equipe jogar. O Diniz, as equipes dele jogam do mesmo jeito, desde o Votorati, pelo amor de Deus. Não tem cabimento. Agora, dá para melhorar? Dá. Agora precisa baixar um pouco a bola dele, estudar um pouco mais e ser também um pouco mais pragmático. Quanto ao Fluminense, se não for para a Libertadores de América, meus amigos, vai ser um vexame colossal do Fusão que não merece isso, sobretudo a torcida do Fluminense. É isso.